Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula sobre ácidos nucleicos e a aula de hoje é o fenômeno de transcrição. O que é transcrição? É quando a molécula, vamos pegar aqui o meu ponteiro, é quando a molécula de DNA, tá, passa o código de uma enzima, o código de uma proteína, para a molécula de RNA mensageiro. Tudo bem? Então, o DNA passa o código de uma enzima, o código de uma proteína, para o RNA mensageiro. Isso é uma transcrição. Vamos ver como é que isso ocorre, né? Apenas um slide. Muito bem. Antes de fazer a transcrição, vamos lembrar a molécula de DNA e a molécula de RNA, tá? Molécula de DNA, dupla cadeia complementar, acontece com G antiparalela, porque um dos lados da cadeia você tem a pentose desoxirribose com oxigênio virado para cima, né, na ponta do pentágono, o lado 5,3, tá? E o outro lado, 3,5, onde o oxigênio está virado de cabeça para baixo no pentágono, tá? Na desoxirribose. Então, dupla cadeia de nucleotídeos, isso é o DNA, tá? Complementares, acontece com G, antiparalela, formando uma estrutura helicoidal, tá bom? Lembrando que eu tenho adenina ligado com timina, citosina com guanina. O RNA tem a pentose, que é a ribose, e não a desoxirribose do DNA. A cadeia, ao invés de ser dupla, ela é simples, tá bom? E aqui, ao invés de ter timina, tem uracila, tá? Então, só lembrando, só recordando as diferenças entre DNA e RNA. Vamos lá. DNA, base púrica, adenina e guanina. RNA, adenina e guanina. Não mudou nada aí. Base pirimídica, citosina e timina, e no RNA, citosina e uracila. Então, a primeira grande diferença, você tem timina no DNA e tem uracila no RNA. Isso já foi visto na aula de ácido nucleico, mas vamos retomar. Pentose, DNA tem a desoxirribose, lembra? C5H10O4. E o RNA tem a ribose, C5H10O5. Aspecto, cadeia dupla, e aqui cadeia simples, que eu estou com o cabeção na frente, cadeia simples, tá bom? Muito bem, transcrever. Então, eu vou pegar uma informação do DNA, que é um gene, todo trecho de DNA que tem uma informação, é um gene, e vou passar essa informação para o RNA mensageiro, tá? Então, eu vou transcrever uma informação para o RNA mensageiro. Esse é o fenômeno de transcrição, se alguém te perguntar. Isso acontece no núcleo da célula, tá bom? Mesmo porque o DNA vive no núcleo. Então, tanto replicar quanto transcrever, você tem isso ocorrendo no núcleo celular, tá? Muito bem, a transcrição também é bem simplória. Está aqui a molécula de DNA, dupla cadeia. A enzima helicase vem, rompe, né, as pontes de hidrogênio, tá aí, tá? A molécula se abre. Aí um dos lados, que a gente chama de lado molde ou fita ativa, vai ser copiado. É lá que está o código da proteína, o código da enzima. Então, suponha que seja esse seu lado esquerdo aqui, ó. Está aqui o lado esquerdo, ele vai ser copiado. Então, uma enzima chamada RNA polimerase vai encaixar os nucleotídeos complementares. A com U. Lembra que não tem timina no RNA. C com G. T com A com U e G com C. E aí eu formo a molequinha de RNA. Assim que ela é formada, a gente quebra as ligações novamente e manda essa molécula para o citoplasma. Próxima aula. O que vai acontecer com o RNA mensageiro no citoplasma, que é a síntese de proteínas, tá bom? Então não esquece. Peguei o lado molde com a informação que eu quero, que a célula quer, que o DNA quer. Produzo uma cópia dessa informação em RNA mensageiro, mando para o citoplasma. Destacou o RNA mensageiro, as duas cadeias de nucleotídeos do DNA
voltam a se encaixar, voltam a se ligar e o DNA fica normal, como se nada tivesse acontecido. Então, de novo, rapidinho. DNA dupla cadeia. Abre, separa as duas cadeias, copia o lado de interesse, cadeia ativa, aqui a cadeia complementar, solta o RNA, manda para o citoplasma e fecha as cadeias. E o DNA volta ao que era no início. Tá bom? Muito bem. Agora vamos de novo naquela questão 5335. Tá bom? Então tá aqui. O DNA tá aqui, ó. Um lado 5,3, outro lado complementar 3,5. Tá bom? De novo, vou abrir a molécula com a enzima helicase, abriu. E aí eu vou usar um lado, tá? Para copiar. Sempre o RNA vai estar formado do lado 5,3. Então, se eu vou pegar esse lado do DNA 5,3, eu vou copiar a partir dessa parte do 3,5. E aí eu formo 5,3 aqui. E esse lado, se for o molde do RNA, for esse lado, a cadeia ativa, tá? A gente já copia direto aqui, ó. Tum, 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 tá? T3,5 vai formar uma molécula 5,3. No caso do exemplo, ele está confirmando que a fita molde vai ser essa. Então, ela abre, copia esse lado, ó, T com A com U, C com G, T com A, T com A, T com A, eu estou meio torto aqui que eu estou balançando, A com U, e assim por diante. Aí no final, fecha a molécula e o RNA é levado para o citoplasma, tá? Tudo bem? Muito bem, vamos pegar agora aqui. Está aqui uma molécula de DNA, está aqui o lado 5,3, o lado 3,5. A helicase vai abrir um trecho que tem que ser copiado, tá bom? Essa bolha do DNA vai ser aberta. E aí o trecho copiado vai ser esse, ó. Então nós vamos pegar esse lado 3,5 e vamos copiar um RNA em amarelo 5,3. Destaca e manda para o citoplasma. E a molécula de DNA fecha. Está aqui, ó, direção da transcrição 5,3. Tá bom? Mantendo tudo, A com U, T com A, T com A, G com C, e aí vai. Tá? Destacou, vai para o citoplasma. E aqui vai estar o código de uma proteína específica aqui desse trecho do DNA. Então, aqui é um slide resumo do que a gente viu até agora. Então, transcrever. Pega o DNA fita dupla, passa a helicase, a enzima, abre a molécula, usa uma, por exemplo, essa daqui de molde, que é a fita ativa. Aquela que não é o molde fica como fita complementar, ela fica inativa, tá? Copia, no sentido 5,3, destaca o RNA mensageiro, manda para o citoplasma, o DNA fecha e tudo fica do jeito que está, tá bom? Agora, para o pessoal que está fazendo aí vestibular, vamos aprofundar um pouquinho esse conceito. Vocês já ouviram falar do conceito de splicing? Tá? Splicing é o seguinte, sempre que eu formo o RNA mensageiro inicial, ele não é lido imediatamente, não vai para o citoplasma lido imediatamente. Ele vai passar por um processo, ele é chamado pré-mensageiro, ele vai passar por um processo de retirada de alguns nucleotídeos e junção de outros, tá? É o que a gente chama de splicing. Eu vou retirar introns, partes que parecem não ter sentido, tá? E vou juntar partes que serão lidas para produzir a proteína, que são os exons. Então, vamos ver se você entendeu isso daqui. Na verdade, nós mesmos, né, os biólogos, não sabem muito bem como é que funciona isso. Mas, tá aqui. Tá aqui o DNA, abre a molécula, forma o pré-RNA mensageiro, que até agora era o seu RNA mensageiro. Você vai ver que nesse RNA mensageiro existem regiões, que eu chamei de exon, que vão ser lidas, tá? Região que vai expressar uma proteína. E você vai ver regiões chamadas de intron, que não é desejada, quer dizer, esse pedaço vai pular, não vou ler esse pedaço, tá bom? E aí, o que acontece? Uma outra enzima vem, o spliceossomo, e ela retira os introns. O intron dá uma barrigadinha aqui, forma uma barriguinha, dá uma olhada, e aí ela é cortada, ela é eliminada. Tum! Aí a DNA ligase vai pegar o exon 1, exon 2, juntar e formar o RNA maduro, tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu formei um pré-RNA, na vida real é assim, formo um pré-RNA,
Esse pré-RNA vai passar agora pelo escrutínio de uma nova enzima. As partes que a gente chama de intron não vão ser utilizadas, tá? Eles vão formando barrigas, eles são cortados, e aí eu junto os exons formando um RNA maduro. Esse sim vai ser lido para formar a proteína, tá? Então, splicing é, retira os introns, tá aqui a bolinha, tchau, tá aqui a barriguinha, tchau, e junta os exons, tá bom? Retira a intron e junta a exon. Isso é o splicing, tá bom? Então, lembra, o RNA mensageiro, logo que é formado, a gente chama de pré-RNA mensageiro, ele tem uma parte que não precisa ser lida. Intron vai ser eliminada. Aí o que foi eliminado vai ser eliminado, eu pego o que vai ser lido junto e formo um RNA maduro. Esse sim vai ser usado na síntese de proteínas. Não é todo vestibular que vai te perguntar isso, mas mostrando que existe o famoso splicing, tá bom? De novo, retira a parte que não me interessa, retira os introns e junta a parte que me interessa, junta os exons. Vamos lá, vamos ver a diferença entre replicar e sintetizar um RNA. Então vamos lá. Replicar é duplicar o DNA. Eu vou pegar os dois filamentos do DNA e vou usar os dois como molde. Lembra disso? Aí eu formo duas moléculas semiconservativas, cada uma conservando uma cadeia de nucleotídeos da molécula mãe. Sintetizar RNA, apenas um dos filamentos é o molde. E aí eu copio e formo um RNA de fita única. Eu copio da fita ativa, tá? Não esqueça que na duplicação eu tenho A ligando com T e C com G. E na síntese de RNA eu pego o A do DNA e combino com o U do RNA, A com U. Aqui é A com T. De novo, as fitas recém-produzidas fazem parte da nova molécula de DNA e, se for no núcleo, vai continuar no núcleo. As moléculas fabricadas se destacam, passam pelo splicing e vão para o citoplasma como um RNA mensageiro a ser lido. Entenderam isso? Ok? Muito bem. Voltando aqui que eu pulei. Tipos de RNA. Tá? Então, tipos de RNA. Então, o DNA forma basicamente 3 tipos de RNA. O mensageiro, que é aquele que a gente viu, a gente forma um pré-RNA, passa pelo splicing, forma um RNA mensageiro final. O mensageiro que tem o código de uma proteína, de uma enzima, que vai ser produzida no citoplasma. É a próxima aula nossa, tá? A próxima aula é essa. Como é que eu leio esse RNA mensageiro? Tá bom? Como é que o ribossomo faz isso? E vocês vão conhecer na próxima aula também um outro RNA sintetizado pelo DNA, que é o RNA transportador. Ele transporta aminoácidos. Já que eu vou sintetizar proteína, eu preciso de aminoácidos. Lembra? Tem a aula de proteína lá atrás. Então, proteína é um conjunto de aminoácidos. E como eu vou sintetizar uma proteína, eu preciso do cara que sintetiza a proteína, que são os ribossomos, tá bom? Então, os ribossomos também tem uma parte que é de RNA ribossômico. Então, os 3 RNAs que você tem que conhecer: mensageiro, transportador e ribossômico, tá bom? Então, pega o caderno, livro-texto, estuda, ficha resumo e faz bastante exercício. Não esqueça, quanto mais exercício, maior a fixação, melhor para você, você vai melhor no vestibular, tá bom? Então, até a próxima aula de tradução ou síntese de proteínas. Tchau, tchau!